Começa agora o programa Integração 5.0, o seu novo canal de comunicação do Encontro Indústria Porto. O projeto de lei 733, que dispõe sobre o sistema portuário brasileiro, aguarda parecer do relator na Câmara dos Deputados. Apresentado em fevereiro deste ano, tem o objetivo de modernizar o setor portuário brasileiro, mas muitos trabalhadores afirmam que ele precariza as relações de trabalho no porto. Na semana passada, o Integração 5.0 trouxe os pontos de vista de um especialista em direito portuário e de um sindicalista. Agora você confere a segunda parte das entrevistas de Bruno Burini e Chico Nogueira. E eu falo, não há como não ter ao lado o maior porto do Brasil, uma zona de processamento e exportação, é algo que eu defendo desde 2008, quando a lei foi sancionada na época, né? Depois precisou de umas adaptações e foram feitas, então ficou mais atrativo, mas a gente precisa ter ao lado do maior porto do Brasil aqui uma atividade produtiva que seja concorrente a nível internacional. Acho que é importante você ter citado isso, porque realmente é algo que o Brasil precisa demandar e precisa crescer. Da questão dos outros modais, eu defendo muito também aqui a questão da navegação de cabotagem, que eu acho que o Brasil precisa difundir, mas precisa ter a cultura de você cotar carga por cabotagem, né? É importante. E Bruno, você acredita que com essa modernização da lei de modernização, o Brasil será mais atraente para investidores, para que a gente consiga ampliar os investimentos, além daqueles que a gente já tem aí previstos para os próximos anos, mas que o Brasil se torne aí de vez o grande atrativo aí do mundo, porque a gente sabe que o mundo tem feito um rearranjo aí produtivo na área industrial, na área logística, e o Brasil sempre tem a possibilidade aí de ser uma grande alavanca de desenvolvimento aqui para a América do Sul, né? Então, você acredita que com a aprovação, com a modernização da lei, o Brasil pode vir a se tornar aí a grande alavanca de desenvolvimento aqui, principalmente das Américas, envolvendo a América do Sul, América Central e América do Norte? Sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que assim, todo mundo que atua, e eu vou dizer não só o investidor, não só não só o capital estrangeiro, mas o capital investidor nacional e a população, todo mundo depende um pouco de uma relação de segurança e previsibilidade, né? Então, todo e qualquer esforço destinado a oferecer segurança e previsibilidade ajuda, né? Ajuda demais. Você tem outros pontos que são relevantes. Eu acho que o Brasil, na América do Sul, inquestionavelmente, ele é uma potência econômica, é um mercado a ser explorado, e ele pode funcionar também como, com a devida integração, né? Ele pode funcionar como um hub de acesso muito importante, né? Então, você trabalhar o porto como uma porta de entrada e porta de saída de mercadorias no Brasil, pelo Brasil, é sempre muito importante, e obviamente você precisa também trabalhar os modais. Mas, e o modal, e muito bem lembrado por você, o modal de cabotagem, ele é essencial. Inclusive tem uma discussão recente que está sendo colocada sobre a utilização de Santos, por exemplo, como um grande hub para navegação de longo curso, e que as cargas possam sair para outros portos do Brasil por meio de cabotagem marítima. E isso pode ser uma solução importante, e isso vai demandar muito esforço do Porto de Santos. Mas tudo isso para responder a sua pergunta, que sim, sem dúvida, o PL, atento para todos esses pontos e atento para o sentido da modernização, preocupado com segurança e previsibilidade, garantindo o direito de quem tem que garantir, mas preocupado em atrair os investimentos internos, vai funcionar como um ponto de atração de investimentos, porque é óbvio, quando você tem segurança, previsibilidade, um ambiente tranquilo de investimento, você para de se preocupar com burocracia, você para de se preocupar com gargalos e começa a se preocupar com o desenvolvimento nacional, e que basicamente se traduz em fluxo de carga tanto para entrar quanto para sair. Então, eu concordo com isso. Eu só acho que a gente precisa ter muita atenção no debate, porque
quando eu falo de segurança e previsibilidade, a gente precisa ter atenção para um debate muito democrático, muito atento a todos os stakeholders e players importantes nesse mercado, para não ter um primeiro debate no Congresso e depois ficar debatendo o resto no Poder Judiciário, por qualquer player que seja, né? Tanto todos os envolvidos, né? Exportadores, importadores, armadores, operadores, recintos, modais, todos eles, assim, eles precisam ter a tranquilidade de que o PL é discutido, observou os interesses de todo mundo e bem compôs esses interesses. E não dá para ter um crescimento econômico do país com empregos de fato definidos, né? Até para poder a gente investir na questão que você acabou de falar, investir na capacitação profissional, que a lei, eu acho, ela ainda está meio solta nessa questão de capacitação. Deveria ter um artigo bem mais incisivo, ó, cada porto que tenha, vou dizer portos pequenos, mas portos que tem aí uma dimensão como o Porto de Santos, tem que ter um centro de capacitação próprio. E a lei não fala em parceria com o SESC Senat. O SESC Senat aqui na Baixada Santista não tem o know-how da capacitação, como tem o Senai, por exemplo. Sim. Né? Então, nós temos aqui alguns gargalos que eu vejo na questão da capacitação que vai ficar solto. Ou seja, quando fica solto, não está amarradinho, cada um faz o que quer. Ou não faz nada e não vai ter pessoas capacitadas para o futuro. E isso é o meu grande medo. Porque quando você não tem pessoas capacitadas para operar o porto, o que acontece nos portos no mundo? Você sabe, você viaja o mundo todo, você sabe como funciona. Quando tem mão de obra, se robotiza. Sim. E aí quem perde é a cidade, porque não vai ter distribuição de renda, não vai ter emprego. Qual vai ser os empregos do futuro aqui para os jovens? Pensando nos jovens do futuro, né? Então eu penso que se você criar um centro de capacitação de excelência no Porto de Santos, para capacitar os trabalhadores portuários para os próximos trabalhos no futuro, eu tenho a continuidade da mão de obra. Então, na lei, ela é bem solta. Fala que o SESC Senat vai ser o capacitador. Mas o SESC Senat não tem o know-how aqui na cidade de Santos para esta área, né? Para a área portuária, mas na área de logística. Então, eu penso que deveria melhorar um pouco nessa questão também. Ter vários centros de excelência de capacitação dentro dos portos brasileiros. Portos no norte, tem um centro de excelência que atenda porto lá de Suape, porto lá do Ceará, porto enfim, Santa Catarina no sul, mais um porto, de 3 ou 4 portos de excelência por região, para que a gente possa realmente tá dando continuidade nessa mão de obra, né? É uma mão de obra especializada, mão de obra diferenciada, que precisa ter uma capacitação contínua, senão uma hora vai acabar. E aí, quando acaba, quem perde esse mercado de trabalho, a própria cidade que vive também dessa distribuição de renda no consumo, né? Nas suas cidades. Você vê cidades, grandes cidades portuárias, se não tem distribuição de renda, você é uma cidade morta, não tem, o dinheiro não gira, né? Então, é uma questão do futuro, viu, André? Agora, você não acha que uma cidade como Santos, tendo aqui o principal porto do Brasil, da América Latina, o principal hub aqui de conexão de carga, já não seria merecedor de ter uma universidade pública municipal, onde a gente pudesse aproveitar as próprias escolas que hoje já existem, os prédios públicos que muitas vezes à noite não têm utilidade, e capacitar esses profissionais especificamente para a logística portuária, porque de repente é uma maneira que a prefeitura tem de ter sempre o controle sobre a qualificação, sobre preparar o profissional para o futuro, né, e não perder esse espaço. Então eu acho que cidades como Santos, como Itajaí, cidades onde tem um sistema, o Rio de Janeiro, que é um sistema portuário que é relevante, deveria criar uma universidade pública municipal, aí atrelada ao próprio sistema de educação, uma secretaria de educação, e podendo ter um acordo com a autoridade portuária para preparar essa mão de obra aí, porque realmente, se você falou certo, se vai perdendo espaço, o robô vai tomando conta. Lógico. Aparece uma solução, o chinês está aí e vai trazer uma solução. Sim. O chinês está e anda pelo mundo todo. Então, eu acho que há uma
uma discussão para ser feita, mas também eu acho que o poder público municipal, nesse momento, tem que se pensar em propor talvez algo diferente, que é a gente ter o controle sobre essa qualificação de mão de obra e não perder espaço. Eu acho que emprego sempre vai ter. De que forma? Será que o trabalhador vai estar preparado para isso? O problema é ele não estar preparado para o futuro. Né? E aí ele vai perder espaço, vai virar ocioso e vai acabar aí tendo uma perda muito grande de receita, principalmente com o comércio. Mas é uma possibilidade da gente discutir isso. Não, eu acho, sem dúvida alguma, você tendo uma ideia de se criar uma universidade municipal, eu vejo que isso pode ser até a longo prazo, mas a curto e médio prazo, eu tenho aqui várias universidades que dá para fazer um consórcio de universidades e criar cursos de profissionalizantes, só que sem cursos do mais, a questão de extensão, de graduação, mas eu também me preocupo na questão técnica, né? A parte técnica. Na parte técnica, hoje nós estamos aí, nós lutamos bastante para trazer o Instituto Federal. A Instituto Federal, já tive conversa com alguns diretores do Instituto Federal de levar aulas na área técnica, na área portuária, né? Espero que isso realmente vire, né? O negócio aconteça, né? Para que a parte técnica é uma parte fundamental, porque muitas vezes você tem pessoas graduadas, mas o ensino técnico, quem vai... Você não existe a faculdade para operar uma ponte rolante, operar um portane. É uma atividade que é essencial para o porto. Sim. Né? Se você não tiver o ensino técnico pujante para poder suprir essa mão de obra vai envelhecendo e não vai ter reposição dela. Primeiro passo. Logicamente, a questão tecnológica, cada vez mais, nós estamos aí na questão da inteligência artificial, cada vez mais está melhorando o sistema e tem pessoas capacitadas para isso. E isso vai chegando aos poucos, né, para poder ter uma eficiência melhor na questão da distribuição da carga, do agendamento de carga, é fundamental. Mas eu acho que já poderia, se quisesse fazer um consórcio das universidades que existe hoje, com proposta de curso ligado à logística portuária, ao comércio exterior, fazer um pool de empresas, de universidade e oferecer esse serviço para o porto. Não precisa nem a prefeitura, nesse primeiro momento, né? O porto tem vários armazéns aí que estão falando de fazer aí a questão do museu do porto, museu do trabalhador. Cria ali um centro de excelência, tem tantos ativos, ou aluga um espaço, faça específico para isso. Até para poder ter um parque tecnológico de Santos que é subutilizado, você podia trazer mão de obra ali que pode realmente pensar o porto do futuro, né? Então, acho que nós temos tudo para dar certo, André, aqui na cidade. É que às vezes as coisas não se conversam. Sim. Aí fica com uma vaidade, eu sou disso aqui, eu sou daquilo e tal. Fica medindo poderes, né? Não, tem que pensar junto. Pensando junto, todo mundo cresce. Eu penso dessa forma. A minha sugestão da Universidade Pública Municipal é porque eu tenho uma visão sobre a universidade pública diferente da privada. A privada, normalmente, eles estão visando o resultado financeiro. Sim. A pública, todas as regiões no Brasil que se destacaram, que tiveram um viés de desenvolvimento econômico, são a partir de instalações de universidades públicas. Sim. São José dos Campos, Ribeirão Preto, Piracicaba. Então, todas vieram. Por quê? Porque a universidade pública, o viés dela é a pesquisa. Uhum. E eu acho que Santos precisa da questão da universidade pública justamente visando a pesquisa. Né? Ela tem, a gente sabe que Santos, 20% da sua receita vem oriunda do ISS, né? Que é um ISS voltado 80% arrecadado através do Porto de Santos. Então, quer dizer, acho que recurso para isso tem, condições, instalações físicas a gente tem, que eu acho que a gente precisa entender, como você falou, de que forma monta isso, seja com apoio técnico das universidades privadas, seja com apoio técnico da autoridade portuária, mas eu entendo que a gente tem que estar sempre pensando na pesquisa para frente, porque, diferentemente da privada, o público, o viés dele é pesquisa, e pesquisa é resultado, isso está provado. São José dos Campos, Campinas, Ribeirão Preto, todas elas mostraram que hoje são grandes polos, principalmente porque tem a universidade pública ali como grande polo de desenvolvimento, né? Mas, Chico, vamos continuar acompanhando aqui, você vai voltar aqui e falar mais vezes, esperamos que realmente a gente consiga
ter esse texto fechado até o final do ano, porque me preocupa muito com relação a gente estender muito isso, passar de março ou abril do ano que vem, porque a gente sabe que os deputados vão começar a fazer suas campanhas de reeleição, né? E isso vai acabar não sendo pautado para votação ou para aprovação lá na Câmara dos Deputados. Então, vamos continuar acompanhando e, principalmente, eu acho que a gente tem que continuar cobrando, né? Porque é isso que a gente precisa fazer para realmente fechar um texto que não prejudique o trabalhador, principalmente aquele trabalhador que já vem, nos últimos tempos, sendo muito pressionado, né? Então, eu queria agradecer aqui a tua participação, falar que a gente vai voltar a falar desse assunto mais para frente. Muito obrigado, viu? Eu agradeço, André, e assim, acho que é fundamental a gente discutir aqui no seu programa, que tem uma audiência aqui na Baixada Santista, os trabalhadores entender a necessidade desse diálogo lá na Câmara dos Deputados e conversar com o seu deputado que você votou. Exato. Né? Muitas vezes você vota, mas não cobra ele. Então, cobra o seu deputado. Pergunta para ele o que você está fazendo, né? Como é que tá? E aí, não esquece da gente, vamos lá. Às vezes uma sugestão... Eu sempre falo que eu gosto muito de audiência pública. Eu adoro, né? Eu, quando estava fazendo o projeto do Andaraguá, fiz 22 audiências públicas, porque às vezes vem ideias, né? Às vezes tem um sujeito sentado lá no fundo, levanta a mão, posso falar? Pode. Ele vem com uma boa ideia. Então, eu acho que é importante o diálogo, importante o debate. Chico, obrigado aí e a gente vai voltar a falar. Um abraço. Um abraço. O Reino Unido suspendeu a cooperação com os Estados Unidos no Caribe, do compartilhamento de inteligência. A posição ocorreu após discordar de ataques letais contra barcos suspeitos de tráfico no Caribe, que vem ocorrendo e já registraram 76 mortes desde setembro. Londres teme que suas informações sejam usadas em operações ilegais. O porta-aviões nuclear USS Gerald R. Ford, o maior navio de guerra já construído, entrou em águas do Comando Sul dos Estados Unidos, nesta última terça-feira, dia 11. Ele registra, desde então, uma das maiores operações navais no Caribe, em décadas. A missão oficial é combater o narcotráfico, mas analistas apontam também pressão política sobre países como a Venezuela. Para você ficar por dentro dessas e outras notícias, acompanhe o Jornal Portuário nas redes sociais ou acesse o nosso site www.jornalportuario.com.br. Outubro foi o melhor mês da série histórica para a movimentação de containers no Porto de Santos. A informação foi divulgada esta semana pela APS, Autoridade Portuária de Santos. Em relação a outubro de 2024, houve um aumento de quase 12%. Nesse período, foram movimentadas mais de 550 mil unidades de 20 pés, o chamado TU. Soja, carnes e açúcar puxaram o movimento recorde para cima. Com isso, a participação de Santos na corrente comercial brasileira também aumentou, passando a 29,6% para o mesmo período. Olá, eu sou o André Ursini e hoje eu vou fazer para você aqui um resumo de como foram as 3 etapas do Encontro Indústria Porto 2025. Tivemos aí debates, tivemos opiniões, ideias aí que valeram a pena todo o esforço da gente fazer esse ano o evento em 3 etapas. Começamos por Brasília em setembro,
onde tivemos um diálogo muito grande sobre a navegação de cabotagem. Esse é um importante modal que a gente tem que aumentar e explorar muito mais o Brasil que é rico, né, em navegação, que temos aí uma costa muito grande para navegar, temos rios navegáveis onde a gente explora muito bem dentro do norte do Brasil, onde a gente pode fazer essa ligação aí com os principais portos do Nordeste e também trazendo cargas aqui para o Sudeste. Então, navegação de cabotagem foi algo que a gente colocou em Brasília esse debate e que a gente viu aí que não só tem um mercado muito grande para crescer, né, como também a gente tem a possibilidade de ampliar aí essas conversas, porque o Brasil precisa adquirir uma cultura da navegação de cabotagem. A gente percebeu que os cotadores de carga, aqueles que fazem a cotação da carga na hora do transporte, não têm o hábito de consultar as empresas de navegação para saber qual é o custo de uma navegação, de um transporte por cabotagem. Então esse é um item que ficou bastante discutido, né? A Associação Brasileira das Empresas de Cabotagem esteve presente com a gente, na figura do seu presidente, e a gente debateu bastante isso em Brasília, foi algo que ficou bem marcado, né? Outra coisa que nós também tivemos lá, um debate muito grande, foi a questão da nova implementação do terminal do STS 10 ou do Santos 10, né? Que a gente deve ter aí no começo, esperamos que tenhamos aí no primeiro trimestre de 2026 aí, a gente conseguir colocar essa licitação na rua para que a gente tenha esse novo terminal aí que vai dar uma dinâmica muito maior ao Porto de Santos, que já é o maior porto da América Latina, o maior porto em movimentação de cargas, bateu recorde de movimentação agora no mês de outubro, né? Foi o porto da série histórica do Porto de Santos, o mês de outubro, mais de 550 mil containers movimentados. Então a gente sabe que com a implementação desse novo terminal, que vai ser muito grande, gigante, a gente terá a possibilidade de ampliação de carga. E quando a gente fala sempre de colocar mais um terminal, de ter mais uma opção de um terminal, a gente está falando de uma série de serviços que vêm por trás, que estão ligados à atividade logística e que trazem aí muito movimento para a Baixada Santista, seja no transporte, seja na parte de serviços. A gente vai ter muito o que explorar com a colocação de mais um terminal. Na etapa em São Paulo foi um debate muito interessante, onde a gente continuou nessa linha de apresentação da navegação de cabotagem com a presidente da Aliança Navegação, com a Luísa Bubble, que trouxe números para nós impressionantes, e a gente conseguiu colocar isso para as empresas que lá estiveram, né, no Otávio House, a possibilidade da gente ampliar essa navegação de cabotagem. Também discutimos a possibilidade de ampliação dos terminais, da ampliação da zona do porto, né, daquela área que a gente chama de zona portuária, onde a expansão do limite da zona do porto deve aumentar, ampliando mais 2 municípios, que é o município de São Vicente e o município de Bertioga. Isso se faz necessário, uma vez que os terminais precisam crescer, precisam se preparar para isso. A gente sabe que uma expansão de algo tão grande como um terminal não é algo que acontece do dia para a noite. A gente precisa ter um planejamento, precisa ter um preparo, até porque envolve licenciamento ambiental, envolve uma nova ampliação, envolve transporte entre o terminal primário e o terminal secundário, que são aqueles terminais retroportuários, né, para movimentar a carga. Então, a gente discutiu bastante aí a ampliação da poligonal do Porto de Santos, que foi algo que chamou atenção, e para saber se os terminais existentes hoje, aqueles que já estão no porto, estão preparados aí para poder a gente ter essa expansão da poligonal e que benefícios eles levarão com isso, principalmente com relação a um investimento para ampliação dos seus terminais, né? Também debatemos aí com a Movecta a questão da ampliação do terminal frigorífico, que está localizado na margem esquerda do Porto de Santos, onde a gente trouxe aí uma possibilidade de uma ampliação com parte de investimentos apresentado pelo CEO da Movecta, né, que trouxe essa novidade para nós, e é algo importante porque a margem esquerda do Porto de Santos é a margem que mais tem possibilidade de ampliação na movimentação. Hoje, dos 3 grandes terminais, 2 estão localizados na margem esquerda, né? Então a gente sempre tem uma atenção muito especial à margem esquerda, e principalmente porque temos grandes áreas retroportuárias que podem ser utilizadas para ampliação dos terminais. Então foi um debate muito rico, muito proveitoso, onde tivemos empresas aqui que são patrocinadoras do Encontro Indústria Porto, com os seus presidentes, com os seus acionistas presentes, e lá tiveram
a sua expressão, a sua palavra, a sua colocação do ponto de vista, né? E fechando a etapa de Recife, onde a gente teve um debate muito interessante, principalmente porque o evento foi feito dentro da sede do Porto Digital, no auditório do Porto Digital, no 8º andar do prédio do Porto Digital, ali no centro antigo de Recife, e a gente teve a possibilidade aí de conhecer empresas que hoje operam lá e que tem uma possibilidade muito grande de se tornar o Porto de Suape como o grande hub de ligação entre o norte do Brasil e o Porto de Santos aqui na região sudeste. Então tivemos debates, dois painéis apresentados principalmente por especialistas do mercado, pessoas que já estão lá, movimentam carga, né, empresas grandes que estão tradicionais, que já têm uma movimentação muito grande, e o pessoal do Porto Digital, que trouxe uma ideia para nós da importância de ter uma caracterização dentro de um polígono de uma cidade, de um distrito industrial, né? Porque tem incentivos fiscais, porque tem incentivos econômicos, porque tem uma vantagem de você trabalhar dentro de um quadrilátero denominado, né, Porto Digital, onde ali você recebe startups, você recebe empresas que estão começando, mas você também recebe grandes empresas que já estão instaladas no mundo, né, e que querem estar dentro de um distrito, de um polígono, né, de um Porto Digital, e lá puderam fazer a sua apresentação. Então, esse ano, acho que a gente encerra o ano aí com essas 3 etapas do Encontro Indústria Porto, maior do que quando nós começamos 2025. Não só pelas 37 palestras, painéis, apresentações que nós tivemos com os nossos painelistas, mas também com a participação de jornalistas da Band News, né, que fizeram a moderação de painéis, jornalista da CBN, que fez a moderação do painel lá em Recife, e a gente conseguiu sair no final do ano com uma amplitude de visão de negócios muito maior do que nós começamos em 2025. Então, a gente leva com a gente isso para 2026. Agora está sendo preparado aquele relatório que a gente caminha ao governo federal, né? Falando das 3 etapas, e um relatório que a gente caminha ao governo do estado. Em São Paulo vai ser encaminhado da etapa de São Paulo, o governo do Distrito Federal vai ser encaminhado o feito em Brasília, e o governo de Pernambuco vai ser encaminhado por secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, um relatório da discussão que nós tivemos lá no Porto Digital da etapa de Pernambuco. Então, assim, agora estamos no momento de preparar 2026. A nossa ideia é que a gente continue levando esse debate para outras regiões do Brasil, onde a gente consegue ampliar aí a nossa visão de capacidade de operação, de novos negócios, porque sempre o objetivo do Encontro Indústria Porto é que a gente leve a atividade produtiva para dialogar com aquele que leva e traz carga, que é a atividade logística. Então, nada melhor do que isso, do que a gente conhecer melhor aquilo que está acontecendo por esse Brasil, que é tão grande, né? Que tem mais de 30 portos espalhados pelo Brasil, e a gente saber como é que a gente consegue falar para a atividade produtiva que aquele local ali está tendo uma melhor colocação para ele, ou esse local está tendo uma melhor oportunidade de negócio. Então, o Encontro Indústria Porto, ele tem esse objetivo, ele sempre foi formado desde 2022 com essa característica, né, da gente conseguir levar o debate atividade produtiva, atividade logística, e sempre também agradecendo o nosso parceiro nessa cobertura aí durante o Brasil, levando a mensagem para o Brasil todo, que é o canal Band News, que tem uma cobertura nacional com mais de 63 milhões de pessoas em audiência durante todas essas etapas que nós tivemos mais de 270 inserções, né, do Encontro Indústria Porto, tivemos 12 pílulas, que são momentos de 3 minutos de fala de algum executivo participando, foram 4 por etapas, tivemos 3 mini docs, que são documentários de 10 minutos, apresentados em rede nacional, cada um fazendo um resumo de cada etapa. Então isso impactou quase metade da população brasileira, e essa população que assiste o canal de jornalismo da Band News é uma população que é tomadora de decisão, que é conhecedora de negócio, que participa muitas vezes dessa atividade produtiva ou da atividade logística, o que nos dá aí a certeza de que nós estamos no caminho certo, e a gente só tem a agradecer a Band News. Então, a você que esteve com a gente aí acompanhando todo esse ano aí de preparação, né, para o Encontro Indústria Porto, a gente só pode falar para você muito obrigado, e que a gente vai levar isso para 2026
e logo estaremos apresentando para vocês o planejamento do próximo ano com essas etapas que virão e inclusive com a nossa metodologia de trabalho. Ampliamos também a nossa participação dos curadores, aqueles que participam da construção do evento, e em 2026 aí estaremos com novos debates, novas ideias e principalmente com aquele objetivo de trazer aí o aumento de produção, o aumento de resultado e um aumento de empregos no Brasil, que é isso que a gente, todo mundo quer. Situada entre as baías de Santos e São Vicente, a Ilha Porchá é um dos principais pontos turísticos da região. Apesar de não ser uma ilha de verdade, mas um promontório, a propriedade foi adquirida pela família Porchá no século XIX e desde então conhecida por esse nome. Mesmo sendo vendida posteriormente, manteve o título famoso até hoje. Além do charme de ser um recanto onde a natureza convive de forma harmoniosa, com bares, restaurantes, moradias e centenas de turistas que vêm apreciar uma das mais belas vistas de São Vicente. E você, já foi à Ilha Porchá? Não deixe de acompanhar todas as edições do Integração 5.0, todo sábado no canal do Encontro Indústria Porto no YouTube e também na TV Serra do Mar. Mas não se esqueça de fazer sua inscrição e ativar todas as notificações, seja na internet ou na TV. O Integração 5.0 é a melhor maneira de você ficar por dentro do que acontece de mais importante nas indústrias e nos portos do Brasil.